É sempre nosso, Igor. A gente estava falando um pouquinho aqui de China. Eu já queria começar nosso assunto aqui, nossa conversa, falando um pouquinho, analisando esses dados da economia chinesa, né? Vinha se falando muito da China crescendo abaixo um pouco do esperado, do impacto desse movimento, mas aí os números recentes vieram aí já acima das expectativas, mudaram toda essa percepção. Ou você acha que foi um resultado positivo, talvez momentâneo, que não indica ali uma tendência? Como que você extrai aí uma análise desses dados da gigante asiática? Bom, Paula, eu acho que a análise pura e simples do PIB, ela pode esconder alguns aspectos locais e regionais. Eu acho que o mais importante que isso são os dados, microdados e informações relativas às atividades comerciais. Por exemplo, a gente está vendo aqui uma produção industrial do mês de dezembro de 4,3%, o que era esperado 3,6%, ou seja, é uma melhora nos indicadores de produção industrial chinesa, o que é muito positivo. Agora, o que é que essa produção industrial chinesa significa? É algo que a gente vai ver, levando em consideração dois aspectos. O primeiro é que a gente precisa entender que a China ela ainda é a fábrica do planeta e o aumento da sua produção industrial tem dois aspectos. O primeiro melhora a questão das disrupções das cadeias produtivas, ou seja, faz com que peças de carros que estão nos pátios brasileiros efetivamente cheguem e esses carros possam ser vendidos. E isso, de fato, impacta até a inflação, porque o shortage de peças de equipamentos manufaturados no nosso país e também no planeta inteiro comece a ser aliviado, né? Agora, isso é uma visão do que a gente tem na China nos últimos 12, 15 anos. O problema é que nesse pós-pandemia e as próprias diretrizes do presidente Xi Jinping, do partido chinês, é que a China está querendo mudar um pouco essa visão de crescimento por exportação. Ela acredita que esse movimento está chegando ao fim, ela acredita que outros players estão se posicionando, como a Indonésia, a própria Índia, que principalmente agora há uma certa desconfiança dos grandes empresários em colocar cestas de ovos de operação na China. Então, o que a gente consegue ver é que movimentos de fábricas estão voltando a países como o Japão, a própria Tailândia, a Indonésia, a Singapura começam a receber indústrias, não de maneira total, claro, a logística chinesa ela ainda é muito forte, mas se você tem 4 fábricas na China, o que vai acontecer provavelmente é que você vai ficar apenas com 3 e vai deixar uma em um outro país para que, caso tenha uma mudança fundamental, uma outra situação, como a gente viu do ponto de vista da pandemia, você não perca todo o seu índice de produção. Então, a China procura criar elementos para crescer também pelo consumo interno. Então, se esse ritmo industrial está acontecendo para a exportação, é algo que a gente vai ver nos próximos indicadores. O que ainda mostra isso é o fato da gente ter tido um pouco de queda no varejo. A expectativa de dezembro no varejo chinês era um crescimento de 3,7%. A gente teve apenas 1,7%. Isso mostra que alguns efeitos de consumo na China ainda estão sendo represados, o que é algo a se ver. Entretanto, um ponto positivo foi a formação bruta de capital, né? Ou seja, os investimentos das próprias indústrias chinesas, criando mais fábricas, aumentando o seu parque fabril. Era esperado 4,8, saiu 4,9. A diferença é muito pequena, mas mostra que as expectativas são positivas. Eu não gosto de ver a China meramente como um player isolado dentro desse contexto. É importante a gente ver também outros aspectos na região. Por exemplo, a gente teve Singapura, que teve as exportações de dezembro crescendo 18%, quando a expectativa era 13%. E no Japão, o encomendo de maquinários, que também é um indicador importante, tinha uma previsão de crescimento de 6,1% de novembro e saiu com 11,6%. Isso significa que dentro do continente asiático há um forte crescimento industrial. Mesmo que a China não aparenta ter um crescimento de varejo, né? A gente viu um varejo mais fraco do que esperado, mas tudo isso em Singapura, China e Japão mostra que as cadeias produtivas estão voltando a se reorganizar. Se isso significa que
até um impacto positivo na inflação global a gente pode esperar ver. Não é uma coisa muito simples, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas é um indicador positivo que a gente começa a ter em janeiro para o começo do ano.